Nesta aula, vamos continuar trabalhando com as structs, as estruturas de dados, e vamos resolver o exercício 4.14, que ele monta um simulador de um sistema de irrigação. Vai ser bem legal, vamos lá? Queridões e queridonas, bem-vindos à 12ª aula do capítulo 4. Nesta aula, vamos continuar trabalhando sobre structs e nós vamos fazer um exercício que é bem legal, é um exercício de uma simulação de um sistema de irrigação. Vamos ver como é que vai ser feito esse exercício? Quer ver? Ó? Eu vou começar aqui pelo Google Earth. Vamos escolher uma fazenda para deixar isso mais interessante, né? Olhem só, eu vou pegar aqui no interior do Paraná. Escolher uma. Aqui, ó. Nós temos uma área aqui plantada já, né? Vamos imaginar aqui, ó. Se eu pegar essa área, essa fazenda, e a gente fosse fazer um sistema de irrigação, e vamos imaginar que isso aqui seja um morro, uma descida, e deve ser mesmo um sistema, uma descida, vamos fazer aqui, ó. Então, olha, vamos imaginar que essa fazenda nos contratou para fazer o sistema de irrigação dela, beleza? Então, nós vamos dividir isso daqui, a princípio, de uma forma hipotética, em 6 áreas, né? Certo? Vamos imaginar isso aqui é uma fazenda e eu tenho aqui sistemas de irrigação com bombas independentes e eles cobrem essa região com as bombas e aqui nós podemos controlar essas bombas através do Arduino. E o que nós vamos medir aqui seria ali a temperatura, a umidade e a quantidade de luz que tem em cada uma dessas regiões. Para isso nós usaríamos um sensor mais ou menos um sensor desse daqui, que é um sensor que capta a temperatura e umidade do ar. E nós podemos colocar em cada um desses pontos sensores como esse, que são colocados diretamente no solo e eles medem a umidade que está no solo naquele momento. Então vamos imaginar assim que tem a plantação e se o tempo estiver muito seco ou estiver faltando umidade para aquelas plantas, ele aciona a bomba automaticamente e faz a irrigação daquela área. Então nós vamos ter diversos sensores desses daqui distribuídos na fazenda, com um sistema que pode ser Wi-Fi, enfim, outros, que nós vamos transmitir esses dados desses sensores para o Arduino e depois nós vamos tomar a decisão de irrigar, de ver a quantidade de sol, onde que bateu mais sol, menos sol, enfim, ter dados estatísticos sobre aquela plantação e automatizar algumas coisas, como por exemplo a irrigação do solo. Legal, né? Daí, como nós não vamos montar um sistema para fazer a coleta de dados, vamos imaginar que os dados seriam esses daqui, ó. Então, são os dados que estão lá, que é o ID do sensor, né? Sensor 1, 2, 3 e 4. Aí tem um local aqui, ó, eu coloquei locais fictícios, né? Do alto do morro, na Casa Amarela, que está aqui do lado do poço, lá na encruzilhada, um que está perto do pé de manga, o outro que é da sede da fazenda, enfim, são localizações desses sensores para facilitar a identificação da região. Aí ele vai estar vindo com a temperatura, que vai estar sendo coletada por esse sensorzinho aqui, que vai estar lá no meio da plantação, no meio das plantas vai estar esse sensor, medindo a temperatura, a umidade do solo que vai estar vindo desse sensor, e a quantidade de lux, vamos imaginar que tem um LDR lá também junto, então aquele meu sensor, ele tem vários sensores ali que estão coletando diversos dados e transmitindo tudo isso para a nossa centralzinha, que vai estar recebendo os dados e daí tomando algumas decisões em cima. O software que nós vamos fazer é partindo do princípio que nós já temos esses dados coletados, Eu não vou fazer ainda o programa para gerar os dados, ou melhor, o programa para coletar esses dados e guardar no struct. Vamos partir do princípio que eles já foram recebidos e estão lá na struct.
Quem quiser avançar um pouquinho mais, pode fazer a transmissão dos dados pela porta serial. Você faz um Ctrl+C, Ctrl+V disso, ele está separado por vírgulas, faz um for, e daí vai dando if a vírgula, você vai concatenando os conteúdos dentro de strings e depois convertendo para número e guardando dentro das structs. Seria bem tranquilo de fazer, mas como é demorado, então nós vamos direto para o que interessa, que é tratar os dados já prontos, que já estejam colocados dentro das structs. Então eu já vou inicializar a estrutura, as variáveis da estrutura, com esses dados lá dentro. Vamos lá? Então está aqui, ó. Os dados já foram colocados aqui, eu vou fornecer os dados já para vocês. Quem quiser fazer um programinha na serial, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V disso pela porta serial e coletar os dados realmente da porta serial vai ser bem legal, mas eu não vou colocar como obrigatório. Então, nas definições iniciais, o que eu vou colocar aqui é a nossa struct, né? Struct, vou chamar de dados. E aí nós vamos colocar aqui as variáveis. Então nós temos uma variável lá que é o index dela, né? Então a primeira variável, até aqui em cima, para a gente pegar aqui a atividade, ó, guardar os dados dos sensores em struct, identificar onde há a menor umidade para irrigar a área, fornecer a temperatura média e listar a temperatura de cada sensor. Então ele pede para a gente acionar a bomba e fazer a medição ali da temperatura média daquela região, né? Como é um morro, pode ser que em cima seja mais quente ou embaixo mais quente, enfim, a umidade também do solo, né? Onde que vai ser colocado irrigação, e a temperatura de cada sensor, ele pede a lista de cada temperatura. Aqui nós vamos declarar uma struct com o membro ID, local, temperatura, umidade e quantidade de lux. Então vamos lá. O ID vai ser do tipo byte, que você viu que é a identificação 1, 2, 3, 4, 5, o número sequencial, byte, ID, então tá lá. Depois tem uma variável que é o local, né? Então o local já é uma string, então vamos colocar aqui char, né? Para caracterizar uma string, local, e eu vou inicializar ela a princípio com 20 caracteres, né? Que o maior nome aqui, que eu acho que é encruzilhada ou pé de manga, deve chegar a uns 12 ou 13, mas a gente poderia ter até 20 letras para guardar o nome do local, né? Depois o outro vai ser a temperatura. A temperatura é um ponto flutuante, 26,5, então tem que ser do tipo float, né? Que é temperatura. Aí nós temos uma outra variável, que é a variável que vai chegar, que é a umidade do solo. Esse é em percentual, né? Então ele vai de 0 até 100% de umidade. Então aqui nós podemos colocar lá do tipo byte, umidade, e depois nós temos a última, que é a quantidade de lux. Ó. A quantidade de lux é um número bem grande, né? Porque o Sol, de manhã, na alvorada, ele deve dar em torno de 400, 500 lux, mas ao meio-dia, na hora que ele está bem forte mesmo, se você tiver no verão, deve pegar em torno de 100 mil lux assim, de luminosidade. Então ele tem uma grandeza, o Sol é bem forte, né? Então nós podemos colocar aqui do tipo int, né, para guardar a luminosidade do Sol. O certo seria que ela fosse aqui um long, né? Long lux, para guardar a luminosidade. E agora aqui, ó, que eu vou fazer uma brincadeira aqui que vai facilitar bastante, principalmente porque nós temos que correr vários dados e guardar várias estruturas. Em vez de eu ficar dando nome para cada uma das variáveis, eu vou colocar aqui uma variável que é um vetor. Quer ver? Olha só que legal que vai ficar isso daqui. Então aqui eu vou colocar uma variável do tipo int, do tipo byte, na verdade. Byte, eu vou chamar de sensor, ó, de sensor com 6 posições, né, da posição 0 até a posição 5, ó, então é um vetor de 6 posições. E a minha variável vai ser esse vetor, então eu vou inicializar isso daqui, ó, com o sensor, e aqui dentro do sensor eu vou colocar
Na verdade, isso aqui não vem aqui, né? Vem aqui como variável global. Na verdade, tudo isso daqui agora vai virar uma variável. Em vez de ser uma estrutura, como eu já estou definindo ela, eu já tenho que trazer ela para cá, para o meu campo de variáveis. Então tá lá, ó, byte sensor com 6 posições, sensor. Aqui eu não vou conseguir fazer a inicialização usando um for, né? Porque eu já tenho todos os dados aqui. Então, na verdade, o que nós temos que fazer, Ctrl C e fazer aqui um Ctrl V. Deixa eu fazer aqui Ctrl V, ó, tá lá os dados, né? Esses dados, eles devem estar dentro de umas chaves. Opa. Tem que ser separado por vírgula aqui os termos agora, né? E aqui só fechar. Ó, então agora esse daqui, ó, recortar. Então eu vou declarar aqui e já carregar. Ó. Então, struct dados, os membros dela, a variável, e aqui eu já tenho que colocar os dados da variável nessa posição. Daí eu abro chaves, aí dentro das chaves o primeiro elemento, separado de vírgula entre chaves o segundo elemento, entre chaves o terceiro elemento, entre chaves aqui ficou um Szinho sobrando, o quinto, daí quando chegar no final eu fecho chaves e fecho a string. Então aqui criei a struct, cada um dos membros, criei a variável, inicializei a variável e deve carregar. E aqui agora nós vamos atender ao enunciado, né? Então ele pede lá, ó, identificar onde há menor umidade. Como é que eu detecto aonde que há menor umidade? Então é onde a posição do vetor ponto umidade, umid aqui, né? Aonde esse lugar estiver menor. Então eu posso fazer um for para contar agora, passar em todas as posições, e aonde tiver menor umidade eu vou detectar, né? Vou usar uma variável aqui de controle. Enfim, vamos lá aqui, ó. Então a primeira parte aqui, né? Detecta onde tem menor umidade. Então vou começar com o nosso for aqui. E eu vou usar a própria variável que está lá, né? Count igual a 0. É esse, né? Count, isso mesmo. Count igual a 0. Enquanto o count for menor ou igual a 5, certo? Tem que rodar 6 posições. E o count mais para eu incrementar ele. Beleza? Um contadorzinho bem sossegado aí que vocês já estão cansados de fazer, não é isso? Então vamos lá. Então agora aqui nesse count, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o valor da umidade e colocar numa variável, que eu vou chamar aqui em cima, né? Vamos colocar mais uma variável aqui depois dessa estrutura, que eu vou chamar vai ser uma variável byte, que é vou chamar de menor umid. Beleza? Menor umid. E vou carregar ele com o valor 0. Menor umid. Então aqui eu vou colocar, ó, if. Olha só, if. Eu vou pegar agora a umidade que está lá na nossa estrutura e ver se ela é menor do que o menor umid. Se não for, se for menor, eu vou atualizar o menor umid. Se não for, continua como está, não afeta, né? Então, aqui, ó, sensor na posição count, né? Que na primeira volta vai estar no 0, na segunda, etc. Ponto, lembra que tem que usar o operador para concatenar ali o que a gente vai ler, né? Então, vou pegar daí a posição umid. Então, ali, ó, sensor count.umid, ele vai pegar
na primeira volta o UMID do primeiro sensor. Na segunda volta vai pegar o UMID do segundo e assim sucessivamente, né? Que seria esse membro aqui, ó, dessa estrutura. Legal, né? Se isso daqui for menor do que esse menor UMID, ó, se isso daqui der verdadeiro, ou seja, se esse número for menor do que esse, o que vai acontecer? Passar o valor do sensor para dentro do menor UMID. Então vai ficar aqui, ó, sensor.count. Opa. Esse ponto, acho que eu não falei na outra aula, mas ele é o operador que vai juntar, que vai formar a variável aqui, né? Então, sensor count.umid igual, opa, melhor, né? Eu vou passar, se esse número for menor do que esse, eu vou passar isso para dentro, que é o menor umid. Menor umid é igual ao sensor count na posição umid. Se esse cara for menor do que esse, então teoricamente, como eu inicializei com o valor 100 aqui no menor umid, supõe-se que o primeiro já seja menor do que o outro, né? E depois nós vamos colocar também uma outra variável que é o id menor umid, para eu saber aonde que está a menor umidade. Então vamos colocar aqui como byte id menor umid. Esse vou carregar com o valor 0. E aqui dentro agora eu vou colocar também o ID dele. Então, ID menor umid é igual ao sensor na posição count.id. Certo? Entenderam? Agora eu estou passando o ID para dentro do menor umid para eu ter aqui os dados guardados aqui. E a hora que ele sair desse for, o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar onde que está com a menor umidade, ligar a bomba, fazer um digital write lá num relézinho que vai acionar a bomba e aí ficar monitorando até a hora que a umidade aumentar, e a hora que a umidade aumentar ele pega e puff, desliga a bomba. Poderia ser feita uma lógica desse tipo. Só que como não é aqui ainda a intenção de acionar os dispositivos, vamos só informar onde que está com a menor umidade. E vou colocar. Daí agora vejo um detalhe aqui, né? Onde que é o local mais seco? O local mais seco daí eu vou colocar serial.print. Daí o local mais seco, ele é aonde tem o ID de menor umidade, não é isso? Então eu vou pegar aqui na estrutura sensor lá, né? No sensor, na posição. Aí a posição é o ID menor umidade, ó. Lembra que o contador, ele conta junto aqui, ó. Daí aqui, isso aí, ó. Então é o ID, só que olha aqui, ó, o ID é a posição 0, é ID 1, a posição 1 é ID 2, a posição 2 é ID 3. Então é o ID de menor umid, é o ID menor umid, não é isso? Menos 1. Concordam comigo? Porque se for 1 aqui o ID, eu teria que pegar da posição 0. Se der 2, eu tenho que pegar da posição 1 do vetor. Então eu vou pegar aqui, ó, sensor ID menor umid menos 1, ele já vai decrementar aqui dentro, fazer a continha aqui, né? Fazer menos 1, ponto. E agora eu vou pegar aqui o local, ó. Então o que eu espero que saia lá? Ó, o local mais seco é o alto do morro, a Casa Amarela, Poço, Encruzilhada, não é isso? E ele vai sair ali o local onde está o sensor. Eu vou colocar aqui serial.print e eu vou colocar aqui um outro texto e vou dizer assim, ó, onde a unidade é de espaço, né?
ponto e vírgula, e fazer aqui um serial.print, qual que é a umidade desse local, né? É o sensor ID menor umidade ponto 1, só que agora em vez de eu colocar o ponto local, eu vou colocar o umid mesmo, né? Ponto umid, que eu vou pegar esse dado aqui, ó, primeiro eu mandei pelo ID, eu identifiquei qual que é o que está com a menor umidade. Depois eu fiz um print do local, né, porque o sensor informa qual é o local que ele está instalado, está na programação dele, e ele informa a temperatura, umidade, quantos lucros, e eu vou passar a umidade lá. Então ele vai passar agora qual que é esse local aqui, né? Ponto e vírgula. E aqui eu posso fazer um serial print ln. Então aqui, ó, ele vai daí passar a umidade. Para colocar o mais seco é onde ele detectou que é onde está mais seco, e a umidade é essa. Perfeito, então a primeira parte do programa está lá resolvida. Daí ele vai pedir aqui, ó, onde há menor umidade para irrigar. Poderia fazer ali de um digital write, ficar acompanhando ali uma bomba, alguma coisa. Fornecer a temperatura média. Então a temperatura média seria a soma de todas as temperaturas que estão de todos os sensores. Como aqui eu já estou correndo todos, eu podia fazer a conta aqui dentro mesmo, né? Então, para eu pegar a temperatura média, ó, para efeito didático, vejam só, vou fazer um outro for aqui desse, for count, menor do que 5, beleza. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer, calcular aqui, colocar uma outra variável, que eu vou chamar de média da temperatura, ou melhor, uma do tipo int, vou colocar aqui como soma temp, não é isso? Soma temp. E agora aqui eu vou pegar lá a posição da struct onde está com a minha temperatura e vou ir somando tudo dentro desse daí. E no final eu faço a divisão e formo qual que é a média. Então aqui vai ficar a posição lá, né, que é o sensor count, não é isso? Ponto temp, é onde eu vou pegar a minha temperatura. Só que eu vou pegar essa temperatura e vou colocar dentro do soma temp, né? Aí aqui dentro eu vou colocar soma temp mais igual a esse. Então toda vez que passar aqui, ó, ele vai pegar o valor da temperatura e vai somando aqui dentro, ó, tudo isso. Quando acabar esse for, por isso que eu falei que podia colocar lá dentro, ele já rodaria o soma temp lá dentro, e no final a única coisa que nós precisamos fazer é informar. Então vamos fazer lá, mandar esse texto, e depois um temp divididos por 6. E aqui um print ln. Beleza? Tá lá. E depois ele tem mais uma coisa que ele pede, e depois listar a temperatura de cada sensor. E vou fazer um outro for. Vamos lá. Ctrl C. Ctrl V, como o objetivo não é otimizar e sim tornar mais didático possível. Tá lá o último for. Daí nesse for eu vou listar o local, né? Então eu vou fazer a mesma aqui, ó. Só que em vez de eu colocar um local mais seco, eu vou usar esse mesmo aqui, ó, serial print. Eu vou colocar a temperatura no. Daí eu vou fazer aqui, ó, a temperatura no sensor ID ponto local, né? ID menor umid, não, aqui eu vou colocar o count mesmo. Count, então, o sensor count, então na posição 0 ele vai pegar lá no 0 local 0. Então a temperatura no local 0 é de espaço
ponto print, que nós vamos colocar lá o valor da temperatura, que é o sensor. E aqui um print ln para ir para outra linha, beleza? Para separar isso daqui, esses textos, eu posso colocar aqui um serial.print /n, só para formatar um pouco esse texto aqui. Um aqui. Um aqui. Aqui só quando acabar o fora. E agora aqui eu fecho o loop. Beleza? Só fazer o check. Entenderam bem o programa aqui? O que está faltando aqui? Com o caractere sobrando. Aqui também ficou um caractere sobrando. Mais erro ainda. O que está dizendo aqui? Faltou um ponto e vírgula aqui. E finalmente, vamos lá. Ctrl A, Ctrl C. Ctrl V. Opa, e faltou o pause, né? O delay lá. Mas vamos lá, vamos ver o que deu o resultado. O local mais seco é perto do pé de manga, onde a umidade é de 12. Lembra que eu coloquei 12 aqui no pé de manga? Ó, pé de manga com umidade 12. Ó. Beleza, deu certinho. Aqui ó, a média da temperatura é 27. Então, provavelmente, se eu somar todas as temperaturas e dividir por 6, vai dar 27, né? Que tem local aqui que está 28,5, 27, daí 32. É isso? Não, 27, 26,5. Não é isso? Deu 27 a média. A temperatura no alto do morro é de 26,5, a temperatura na Casa Amarela é de 28, a temperatura no pé de manga, depois na encruzilhada, os assentos ele não trata direito aqui, né? No pé de manga, então esse daqui o que é no poço, alto do morro, poço, para ficar melhor, acho que é melhor tirar os assentos daqui, ó. Pé de manga, sede, poço, Casa Amarela e alto do morro. E depois ele começa de volta. Bacana, né? Espero que tenham gostado e que tenham entendido também. Muito obrigado e até a próxima aula.